Boa noite a todos que estão aqui na igreja, também boa noite aos nossos internautas que estão nos assistindo. É muito bom nós estarmos aqui no meio da semana para adorarmos a Deus, para louvarmos o seu nome, para estarmos aqui junto com os nossos irmãos. É muito bom isso, que mesmo em um número um pouco reduzido, mas que possamos sair daqui diferentes, que possamos sair daqui transformados pelo conhecimento de Deus. Bem, o tema da nossa mensagem que nós vamos considerar essa noite, como os irmãos estão vendo, é crescendo na graça. E muitas vezes, nesse começo de ano, em janeiro, fevereiro, muitas vezes nós temos aquilo das nossas metas, do nosso planejamento. Não, esse ano eu vou ser diferente. Esse ano eu vou melhorar no meu trabalho, eu vou economizar dinheiro, eu vou parar de procrastinar, esse ano eu vou me dedicar a um novo talento, a tocar um instrumento, vou me dedicar na igreja. Só que muitas vezes nós vamos deixando isso de lado, né? A gente começa bem em janeiro, fevereiro, ali no ano bíblico, começa a orar, estudar a lição da escola sabatina todos os dias, vem na igreja, mas aí chega lá março, abril, a gente vai esfriando, vai esquecendo de fazer o ano bíblico, vai deixando de vir nos cultos, aí chega em dezembro, a gente está igual o outro ano, não adiantou de nada. Então muitas vezes nós não temos essa constância, não conseguimos continuar esse processo. Mas, como os irmãos estão vendo, o tema que nós vamos ver essa noite é crescendo na graça, está no gerúndio, é algo contínuo, não é algo que é de um dia só, começou e pronto, parou, é algo contínuo, tem que ser algo todos os dias da nossa vida. Eu gostaria de relembrar com os irmãos o texto que foi lido mais cedo para a nossa reflexão, que está em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 18, que diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, Pedro aqui nos diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas, o que seria exatamente isso? Crescer na graça é crescer no conhecimento de Deus. Ao longo da nossa mensagem nessa noite, nós vamos entender melhor o que Pedro quis dizer. Eu gostaria de ler com os irmãos no livro Parábolas de Jesus, na página 65, que diz assim: como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou morrer. Como o seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é obra de toda uma vida. Então, aqui o texto fala que como ocorre na natureza, como ocorre com as plantas, nós devemos estar em constante crescimento. A semente começa lá bem pequenininha, e com o tempo ela vai germinar, vai crescer até virar uma grande árvore. Mas é algo silencioso, algo imperceptível. Quando ela está acima da terra, né, crescendo, dá para a gente ver que ela está crescendo. Mas quando ela está dentro da terra, ninguém sabe que tem uma semente ali. Mas os frutos dela, conforme ela vai crescendo, se desenvolvendo, conseguindo alimento, aí ela cresce e mostra para todos que ela cresceu. E assim também deve ser a nossa vida. A nossa caminhada cristã deve ser algo dia a dia, todos os dias crescendo, todos os dias melhorando, conseguindo alimento, como a planta, né, precisa da luz do sol, precisa de nutrientes, precisa de água. Assim nós também precisamos nos alimentar de Deus, precisamos ter comunhão com Deus. Bem, então aqui em Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então precisamos estar sempre crescendo, evoluindo. Em Efésios, no capítulo 5, verso 27, Deus fala que Ele quer uma igreja sem mácula, uma igreja gloriosa, sem ruga nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Deus exige de nós a obediência total. Essa é a exigência da lei, obediência. Para nós entrarmos no céu, para nós irmos para o reino de Deus, precisamos seguir a lei de Deus, é algo óbvio. Para nós estarmos aqui no Brasil, sermos cidadãos brasileiros, nós temos que obedecer às regras do Brasil. Se nós descumprirmos as regras do Brasil, haverá consequências. Nós não poderemos ficar aqui ou ficaremos presos, mas você tem que se sujeitar às regras do local onde você está. Seja no trabalho, na faculdade, na escola, na sala de aula, até na igreja, tem regras. Ninguém aqui pode fazer o que quiser, levantar, falar, tem uma ordem. Em todos os lugares há uma ordem, há regras a serem seguidas para um bom convívio. E principalmente é assim com Deus.
Deus exige a nossa obediência, mas não só algo que é impositivo, como se Ele fosse um tirano que exige a nossa obediência porque sim, porque Ele quer, e nós temos que sofrer e fazer isso porque Ele está mandando. Não, Ele quer uma obediência por amor, mas ainda quer a obediência. Por nós mesmos, nós não conseguimos fazer isso. É algo que nós não conseguimos por nossa natureza. Nós somos pecadores. Nós não conseguimos fazer nada. O melhor que nós conseguimos, em Isaías diz, que é trapo de imundície. Então é algo que não serve. Mas Cristo se coloca no nosso lugar. É Ele que vai ao nosso lado e nos ajuda. Em João diz que todos os que recebem a Cristo, é dado para eles o presente, a maravilhosa graça de ser chamados filhos de Deus. A todos os que creem no seu nome. Então, Deus, nós já vimos aqui, exige que nós sejamos perfeitos, que cumpramos a lei dele, que cresçamos a todo momento, mas por nós mesmos não conseguimos fazer isso. Então, Deus que vai ao nosso lado nos ajudando. É só por meio de Cristo que nós podemos fazer isso. Como nós estamos estudando a nossa lição, estudamos alguns sábados passados, quando Jesus estava conversando com Nicodemos ali naquela noite, Nicodemos foi atrás de Jesus e falou: mestre, o que eu tenho que fazer, essas doutrinas que o Senhor está ensinando, eu gostaria de saber mais. Chegou bajulando Jesus, falando: não, eu sei que o Senhor é mestre em Israel, que é profeta enviado de Deus, mas Jesus foi direto ao ponto e falou: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E isso, para Nicodemos, foi algo, como assim? Foi algo que ele não entendeu muito bem, que ele se sentiu ofendido. Como que eu, um mestre em Israel, um ancião de Israel, doutor da lei, preciso nascer de novo? Como assim? Como é que eu tenho algo a melhorar? Isso não entrou na cabeça dele. Mas conosco é assim também. Nós devemos nascer de novo. Nós não podemos sepultar vivos. No batismo, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos que morrer totalmente para o mundo. Não adianta você sepultar um vivo, porque ele ainda está vivo, né? Não faz sentido isso. Então, nós não devemos vir para a igreja e continuar vivos para o mundo. Nós devemos morrer para o mundo e só aí poderemos então renascer para Deus. Então, quando nós somos chamados a ser filhos de Deus, nós somos exortados a crescer na graça, a crescer no conhecimento de Cristo, a cada dia estar melhorando, chegando mais perto da perfeição, que é Cristo. Por nós mesmos, não conseguimos, mas é Cristo que vai ao nosso lado. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versos 5 a 7, eu gostaria de ler com os irmãos. Pedro aqui, ele dá alguns passos para se atingir a perfeição, alguns degraus da escada da perfeição. 2 Pedro, no capítulo 1, versos 5 e 7. Vamos ler. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé virtude. E a virtude, a ciência. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade. Aqui esse verso lembra muito sobre o fruto do Espírito, né, que está lá em Efésios. Aqui Pedro, inspirado por Deus, estava falando para os irmãos, né, vocês querem ser mais parecidos com Deus? Querem chegar a como Deus quer que nós estejamos? Então sigam esse passo a passo. Acrescentai a vossa fé a virtude, as virtudes, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, amor fraternal, caridade. São todas qualidades que nós devemos ter. São todos os aspectos da nossa vida cristã que nós devemos ter, que são essenciais para nós estarmos mais perto de Deus, para nós sermos mais parecidos com Deus. Um outro texto muito interessante que eu gostaria de ler está em Testemunhos, no volume 6, na página 147, que diz assim: Cristo, que liga a terra com o céu, é a escada. A base está firmemente plantada na terra em sua humanidade. O topo alcança o trono de Deus em sua divindade. Somos salvos pelo subir degrau a degrau da escada, olhando para Jesus, apegando-nos a Jesus, subindo passo a passo até as alturas de Cristo, de modo que Ele seja feito para nós sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, Cristo é essa escada que nos liga aqui na terra ao céu. Aqui, como o texto fala, cada dia subir um degrau.
Esses degraus aqui que Pedro colocou, ou o fruto do Espírito, são degraus que dia a dia, momento a momento, nós vamos subindo, vamos chegando mais perto de Deus. Às vezes nós podemos descer um degrau, subir outro, às vezes a oscilação, né? Às vezes nós caímos um ponto, voltamos, mas tem que ser progresso, tem que ser algo constante, um progresso. Não adianta nós só regredirmos, nós temos que estar sempre avançando. Não adianta nós termos 50, 40, 15, até 5, 1 ano de batismo, 1 ano de igreja, e sermos iguais a antes. Isso não pode acontecer. Nós temos que ser diferentes. Nós não podemos chegar aqui na igreja e sair do mesmo jeito que entramos, senão não precisaríamos vir aqui. Tem que haver uma mudança, tem que haver um transformamento. Nós temos que todo dia estar chegando mais perto de Deus, sendo mais parecidos com Deus. Bem, então, Cristo exige que nós sigamos a Ele, que sejamos perfeitos, que sigamos a lei dEle, que sejamos mais parecidos com Ele. Exige que nós mudemos, cresçamos, mas como fazer isso? É a parte mais importante, né? Como nós vamos fazer isso? Como no texto que nós lemos agora há pouco de Pedro, uma das partes é pelo conhecimento de Deus. Então, uma das formas de nós alcançarmos a graça e a paz, de alcançar o conhecimento de Cristo, é estudando a Bíblia. É lendo a Bíblia, orando. E para ter intimidade com uma pessoa, nós precisamos conversar com ela, né? Precisamos estudar sobre ela, precisamos ter convivência com ela. Assim como nós conhecemos nossos pais, nossos irmãos, nossa família, os nossos amigos, nós sabemos o nome deles, o aniversário, sabemos o que eles gostam, o que não gostam, sabemos as preferências, porque nós temos convivência com eles. Nós passamos horas e horas de convivência, conversando ali. É por isso que nós podemos dizer que conhecemos a pessoa. Agora, se chega uma pessoa desconhecida na rua, nós até podemos cumprimentar, mas não sabemos quem é. Às vezes, uma pessoa no trabalho ou na igreja, nós até conhecemos assim de vista, às vezes até sabemos o nome, mas não sabemos quem é, não sabemos a história da pessoa, não sabemos nada sobre ela. E Deus não pode ser assim conosco. Nós temos que saber tudo sobre Deus. Deus tem que ser a pessoa que nós mais conhecemos nessa vida. A primeira pessoa que nós pensamos em dificuldades, quando nós estamos alegres, quando tem algo bom para contar, tem que ser Deus. Jesus também disse, quando ele estava sendo tentado pelo diabo no deserto, ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Então, assim como nós temos o nosso alimento físico, nós precisamos para viver, também temos o alimento espiritual. Que é o estudo da palavra, a comunhão com Deus. É assim que nós vivemos espiritualmente, que nós não morremos espiritualmente. E Jesus também disse que fazer a vontade de Deus era tudo para ele, era o alimento dele. Assim também deve ser para nós, algo que nós necessitamos. Paulo disse que ele era obrigado a pregar o evangelho. Tem que ser algo que no nosso coração que é uma necessidade. Nós não consigamos assim nos controlar de tanta emoção, de tanta felicidade do que nós descobrimos, da verdade que nós temos. Nós temos que espalhar isso. Tem que ser o nosso objetivo principal ao acordar de manhã e ao deitar à noite, é viver para a glória de Deus. É fazer a vontade de Deus. Isso deve ser algo natural, assim como comer, assim como respirar. Respirar é algo que nós fazemos naturalmente, nós nem percebemos. Nós, agora que eu falei, a gente percebe que a gente está respirando. Mas antes disso, nós estávamos respirando e a gente nem estava se dando conta disso. Nosso coração está batendo e a gente nem está se dando conta disso. Então tem que ser algo tão natural, algo assim tão do dia a dia. Tem que ser também isso, a oração e a comunhão com Deus, o estudo da palavra de Deus. Isso deve ser tão importante que se nós não estudarmos a lição de manhã, ou não lermos a Bíblia de manhã, não tivermos aquele nosso momento com Deus, que nosso dia vai ficar estranho, sabe? Quando você sente que tem algo de errado com aquele dia. Essa é a falta que nós devemos ter de passar um tempo com Deus. Às vezes nós passamos o dia inteiro sem orar, sem falar com Deus, sem ler um verso, sem sequer pensar em Deus. Aí lá no sábado que a gente vai pensar, nossa, é verdade, tem Deus, né? Vamos lá na igreja, vamos ler a Bíblia. Mas aí a gente volta na semana e acabou, passou tudo isso. A gente esquece de Deus novamente. Né? Não pode ser assim. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Em várias passagens da Bíblia está descrito quando Cristo ia orar, quando ele passava manhãs, madrugadas, noites inteiras em oração com Deus. E se Cristo, que era Deus, orava tanto assim, o que se dirá nós, meros pecadores? Nós devemos orar muito, muito mais do que Cristo, pelo tempo em que nós estamos.
No livro A Ciência do Bom Viver, na página 13, diz assim: muitas vezes o incessante trabalho e a luta com a inimizade e os falsos ensinos dos rabis deixavam-no tão fatigado a Cristo, né, está se referindo a Jesus, que sua mãe e os irmãos e mesmo os discípulos receavam que sua vida fosse sacrificada. Mas, ao voltar das horas de oração que encerravam o atarefado dia, notavam-lhe o aspecto sereno do rosto, o vigor, a vida e o poder de que todo o seu ser parecia possuído. Das horas passadas a sós com Deus, ele saía, manhã após manhã, para levar aos homens a luz do céu. Vejam, era de Deus que Jesus recebia toda a força dele. Ele chegava cansado do dia, da intriga dos fariseus, das multidões atrás dele. Ele chegava à noite e estava cansado. Mas mesmo assim, ele ainda tinha um momento para ir com Deus. O momento dele com Deus, aquelas madrugadas em oração, eram o que dava força para ele. Era o momento de maior felicidade dele, quando ele podia estar com o pai dele. E ali ele se revigorava. E saía manhã após manhã para enfrentar o mundo, para enfrentar a sua missão e para levar o evangelho às pessoas. Então, nós devemos nos exercitar espiritualmente, como nós já estamos dizendo aqui há algum tempo. Tem que ser algo contínuo. Se um corredor ele fica sem treinar, no dia da corrida, ele não vai conseguir correr, não é? Se alguém que estuda um outro idioma, ficar sem falar o idioma por muitos anos, ele também vai esquecer. São coisas que nós precisamos estar em constante atividade. Um novo idioma, um instrumento, tudo nós precisamos estar fazendo continuamente, senão nós esquecemos, não nos atrofiamos. Nossos músculos também, exercício físico. Se nós ficarmos só parados o dia inteiro, nossos músculos vão atrofiar, nós vamos ficar doentes. Tem que ter exercício físico, assim também e principalmente exercício espiritual. Porque o físico, nós podemos ficar doentes, podemos até morrer, o que é algo terrível. Mas o espiritual, nós teremos uma morte eterna. Então é muito mais sério nos exercitarmos espiritualmente. Então, algumas formas de nos exercitarmos espiritualmente é pregar o evangelho. Um desses exemplos é pregar o evangelho. Como eu já disse aqui, Paulo disse que para ele era uma obrigação, que ele não conseguia se conter, era algo que era imposto para ele, porque ele precisava falar de Cristo. Ele mesmo tinha sido transformado por Cristo. Então ele precisava falar isso para o mundo, precisava falar, eu fui transformado, eu persegui os cristãos, mas agora eu sou um deles. Eu creio em Jesus. Os apóstolos, os fiéis da Idade Média, eles morriam, eles eram torturados pela verdade que eles criam. E muitas vezes nós hoje deixamos a Bíblia lá guardada na estante. Só pegamos no sábado ou uma vez na semana. Mas pessoas morreram por esse livro. Agora, hoje em dia, é fácil ser cristão. Está na moda. Eu creio em Deus, postar verso nos stories, postar verso no WhatsApp, mandar, eu creio em Deus, Deus abençoe. Mas muitas vezes, por ser tão fácil, nós achamos que é algo banal, que é algo, corriqueiro. Eu creio em Deus, mas não é bem assim, eu não sigo tudo. Meus pais me criaram na igreja, mas não é bem assim. Muitas vezes nós encontramos pessoas assim, que dizem, não, eu creio em Deus, eu vou em tal igreja, mas o caráter não condiz com isso. O caráter não é de um cristão. Né? Então, eles também podem dar mau exemplo. Então, nós devemos ter essa certeza no nosso coração. Se somos crentes ou não. Se somos cristãos ou não. Ou se somos do mundo. Esse é um dos exercícios. Pregar o evangelho com toda vontade, com todo o poder. E é claro, com a ajuda de Cristo novamente. Nós, por nós mesmos, nós não vamos querer falar de Deus para ninguém. Por mais que em algumas vezes seja na moda falar que segue a Deus, mas em outras ocasiões não é na moda. As pessoas vão zombar de você, vão caçoar de você, por você ser vegetariano, por guardar o sábado, por não ir em festas. Esse ano mesmo, vários sábados que eu estava aqui na igreja, estava tendo festa na minha faculdade. O pessoal estava lá tendo aula, teve prova, teve um dia de aula no sábado que eu não fui, perdi a aula, consegui fazer a justificativa depois, mas eu perdi. Eu perdi várias coisas, e as pessoas perguntam, nossa Luiz, mas cadê você? Você não vai na festa? Não vai lá se divertir? Eu falei, não, vou estar num lugar muito melhor, vou estar na igreja. E quando nós temos essa oportunidade de falarmos, não, eu não como carne, eu guardo o sábado, eu não faço isso, eu não faço aquilo, por causa disso, eu sou um cristão. Nós também temos a oportunidade de nos fortalecer. Podemos mostrar e dar exemplo para as outras pessoas, ser uma luz,
e também nos fortalecer, porque é nas dificuldades que nós que nós crescemos. É só na dificuldade que nós podemos provar quem nós realmente somos. Novamente ao exemplo do corpo. Se nós ficarmos só parados, sem exercitar os músculos, eles vão se atrofiar, vão ficar fracos, nós vamos ficar doentes. Mas quando tem alguma coisa que estimula o nosso músculo, que faz se exercitar, ele fica mais forte. Assim também com a música, com outros idiomas, qualquer coisa. Quanto mais nós praticamos, somos testados, somos tentados, mais nós ficamos fortes. Muitas vezes, nós reclamamos, das provações. Nós queremos uma vida perfeita, sem dificuldades, sem problema nenhum. Queremos que Deus só nos abençoe, sem fazer nada. Que dê dinheiro para nós, que nos dê um bom trabalho, dê uma boa família, que não deixe ninguém nos prejudicar. Mas muitas vezes nós não queremos fazer a nossa parte, não queremos seguir a Deus. Nós queremos só as bênçãos e as promessas de Deus, mas não o Deus das promessas. Nós achamos às vezes estranho, Senhor, mas por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou sofrendo? Por que aquilo está acontecendo? E nós não entendemos que Deus está no controle de tudo. Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes Ele permite a provação para nos levar para um lugar melhor. Nós só podemos ser melhores, ser felizes se nós perdermos algumas coisas. Para ganhar algumas coisas, temos que perder outras. Então muitas vezes nós não temos esse olhar de que Deus está no controle de tudo, de que Ele vai cuidar de nós. Um bom exemplo disso é José. Se ele tivesse se deixado levar pela tentação de falar, nossa, eu fui levado como escravo, Deus não me ajudou em nada, vou parar de acreditar em Deus. Se ele tivesse feito isso, ele não seria governador do Egito, ele não sairia da prisão, ele teria um destino péssimo, não estaria na Bíblia, não seria um exemplo para nós. Então nós temos que enxergar as provações como uma bênção de Deus. É claro que não vamos ir atrás de provações de propósito. Não, eu tenho que sofrer provação, então eu vou me prejudicar, vou ir atrás disso. Também não é assim. As provações vão vir naturalmente. A vida mesmo já vai nos dar provações. E, como nós já falamos agora um pouco sobre a oração. A oração é o respirar da alma. É a nossa conversa com Deus. Tem que ser algo que é essencial para nós. Assim como nós conversamos com os nossos amigos, com os nossos pais, familiares, também devemos assim conversar com Deus. De manhã, de tarde, de noite, a todos os momentos. Nem sempre nós vamos ali nos ajoelhar no meio do metrô, orar em voz alta, mas nós podemos falar na nossa mente. E esses momentos são ótimos. Quando nós esquecemos ali tudo à nossa volta, desligamos todo o barulho e nos concentramos em Deus. É ótimo isso. Que nós podemos confiar que Deus está nos ouvindo e vai atender a nossa prece. Assim, então, como o nosso corpo precisa de alimento, de exercício e de repouso, assim também nossa vida espiritual precisa do alimento, que é a palavra de Deus, do exercício, que é a oração, pregar o evangelho, as tribulações, e também precisa de repouso. O sábado é o nosso repouso. É aquele dia em que nós esquecemos tudo da semana, tudo do trabalho, da escola, da faculdade, e focamos só em Deus. É o nosso encontro especial com Deus. Aquele dia em que nós podemos descansar, nós podemos aproveitar, podemos relaxar ali a nossa mente e falarmos, Deus, hoje é com você. Hoje eu vou pensar só nas tuas coisas, hoje é o nosso encontro. Isso é maravilhoso, porque é assim que nós conseguimos comunhão, conseguimos intimidade com Deus. Agora, se nós não nos exercitarmos, se nós não crescermos a cada dia, o que vai acontecer? Eu gostaria de ler com os irmãos em Mateus, no capítulo 25, versos 41 a 46. Mateus 25, 41 a 46. Quem tiver aí pode acompanhar. Mateus 25, 41 a 46. Diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos?
Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vejam só que triste destino. Como eu disse agora há pouco, se nós não exercitarmos o nosso corpo, nós vamos ficar doentes, vamos morrer. Mas se nós não nos exercitarmos espiritualmente, a morte vai ser eterna. Se nós nos apegarmos tanto ao pecado que não queremos soltar, Deus vai ter que nos destruir junto com o pecado. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas se nós nos agarrarmos tanto a Ele, que nós falarmos: não, Senhor, eu não quero soltar o meu pecado, eu gosto demais dele, Deus vai ter que destruir o pecado. E se nós estamos junto com o pecado, nós também vamos ser destruídos. Mas não que Deus não dê escolha. Ele todos os dias nos dá essa escolha. Filho, esse é o melhor caminho. Para a sua saúde, para a sua convivência, esse caminho é melhor. Não vá no caminho do mundo. Olha só, tem a Bíblia. Ele manda pessoas para falar conosco, hinos, músicas, testemunhos. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir. Nós falamos: não, Senhor, depois eu ouço, agora eu estou aqui no meu trabalho, estou aqui na minha faculdade, eu preciso terminar, preciso trabalhar, preciso ganhar um carro, preciso ganhar uma casa, preciso me formar, mas nós nos esquecemos de Deus. E quando nós aceitamos a Deus, tudo isso vem junto. Nós vamos ter estabilidade, nós vamos ter todas as bênçãos, tudo aquilo que nós precisamos para viver e ainda mais, Deus vai nos dar. Mas nós primeiro precisamos confiar nele. Nós primeiro precisamos estar com Ele, crescer cada dia no conhecimento de Deus e em comunhão com Deus. Agora, o que vai acontecer se nós nos exercitarmos espiritualmente, se nós seguirmos a Cristo? Novamente, gostaria de ler com os irmãos em Ezequiel, no capítulo 36, versos 25 e 26. Ezequiel, no capítulo 36, 25 e 26. Está escrito assim, Ezequiel 36, 25 e 26. Então espalharei água por sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E em Apocalipse também há várias promessas que Deus nos dá. Ali na carta às 7 igrejas, Deus fala: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Então, a recompensa, se nós nos exercitarmos espiritualmente, se nós escolhermos seguir a Cristo, por mais difícil que seja aqui na terra, mas se nós escolhermos falar: não, eu quero ir para o céu, eu quero estar lá com Deus, então todas essas e muitas outras bênçãos nós teremos. Por mais que aqui seja difícil, mas lá na frente vai valer a pena. Existem inúmeras promessas de Deus para nós. Muitas vezes nós olhamos tudo isso, todas essas promessas, e falamos: não, eu acho que não. Deus até pode ter falado isso, mas há tantos anos que Jesus não vem, as coisas aqui estão tão difíceis, as pessoas estão tão ruins, será mesmo que tudo isso vai acontecer? Será mesmo que vale a pena? Eu estou sofrendo tanto aqui por Cristo e não vem o que eu quero. Mas nós não vemos que não é o que nós queremos, é o que Deus quer. Por mais que seja difícil aqui, novamente eu repito, por mais que seja difícil aqui na terra sofrer por Cristo, e nós vamos sofrer, principalmente no tempo do fim, nós vamos sofrer e muito, mas vale a pena. Nós temos que olhar não para esse mundo, não para o pecado, para as pessoas, mas para Cristo. Se nós formos olhar para as pessoas, nós não vamos nos salvar. Nós vamos sair da igreja e vamos sair até do mundo, porque não tem nada de bom nesse mundo. Nós devemos olhar para Cristo. Devemos manter o nosso olhar sempre em Cristo. E é só com Ele que nós podemos seguir. Novamente, assim como eu disse no começo. Por nós mesmos, se nós formos do nosso jeito, nós não vamos conseguir isso. Mas é só pela graça de Deus e com a ajuda dEle, a cada dia morrendo para nós mesmos, a cada dia escolhendo servir a Cristo, nós vamos poder ter esse céu de eterna felicidade, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, nem morte, nem doenças, nem nada. Nós seremos eternamente felizes
felizes ao lado de Cristo. Viveremos eternamente ao lado dele, do nosso Salvador, do nosso amigo. E para nós vivermos lá eternamente com Cristo, nós devemos ser íntimos dele aqui. Devemos ser amigos dele aqui na terra. Porque não adianta nós chegarmos lá e queremos conhecer Deus lá. Temos que conhecer ele já aqui. Então que nós possamos a cada dia morrer para nós mesmos, a cada dia estar mais perto de Deus, e a cada dia crescer em Deus. Que ele possa ser nosso melhor amigo e nosso companheiro para sempre. Amém.